Ele que entrou para a história da Internacional ao marcar o gol do acesso na Batalha do Barão da Serra Negra em 20 de abril de 2019. Oliveira, Bruno Giglio de Oliveira, ficou Oliveira do futebol, né? 38 anos, eu falo que você poderia estar jogando ainda em alto nível. Bem-vindo ao nosso podcast e que honra ser seu amigo, cara. Boa noite, Edmar, boa noite a todos. A honra é minha, né, poder estar aqui compartilhando dessa mesa com você. Sei que sempre foi uma referência para todos nós aí. Eu que agradeço esse convite e espero que a gente tenha uma noite maravilhosa aqui. Com certeza vai ter. Oliveira, quando você bate aquele pênalti contra o 15 de Piracicaba, você tinha noção do que representaria esse ato? Não tinha noção nenhuma, nem depois de bater o pênalti, depois de tudo que aconteceu, eu não tinha noção nenhuma. Eu acho que a ficha ela foi cair mesmo a hora que a gente chega no Limeirão e vê aquele mundo de gente, né? A gente nunca tinha visto tanta gente na recepção ali do ônibus. E a hora que a gente desce do ônibus, né, encontra a família e tudo mais, que vai caindo a ficha e a gente vai entendendo o que foi, né? O que refletiu aquele jogo contra o 15 de Piracicaba lá em Piracicaba. Como é que foi a caminhada do meio-campo até a cobrança? Cara, ali foi algo sobrenatural, vamos dizer assim, né? Eu lembro que eu levantei, o Jean veio, falou algumas palavras para mim de incentivo, né? O Chumbinho me deu um abraço, falou assim: Oliveira, hoje não é contigo, hoje o Espírito Santo vai te usar para converter esse pênalti, né? E aí eu saí, de certa forma, orando, né? Conversando ali com Deus, durante uns 10, 15 metros, e eu lembro que depois lembro não, porque eu não lembro muito. Eu dei uma apagada ali, né? Não olhava para nossa torcida que estava atrás do gol, não olhava para a torcida do 15 e acredito eu vaiava muito, né, naquele momento. E aí eu só me concentrei em colocar a bola no lugar. Eu vinha treinando, né, as últimas 4 semanas antes do jogo contra a Portuguesa Santista, as 2 semanas antes do jogo contra o 15. O Valim deu essa oportunidade para a gente estar treinando pênalti, caso viesse a acontecer, e eu falei, eu vou bater do jeito que eu treinei. Então eu acabei focando realmente naquilo que eu ia fazer, acabei tirando um pouco menos, que eu costumava bater bem no canto, e aí depois do França ter perdido o pênalti, eu falei, cara, eu preciso acertar o gol agora, só não posso bater para fora. E aí eu tirei um pouco menos, e depois conversando até com o Luiz Fernando, goleiro do 15, era meu amigo particular, a gente teve 1 ano e meio junto no Red Bull. Falou, cara, como tu costumava bater forte na bola, eu fiquei parado no meio esperando. Aí a hora que você deu só 2, 3 passes da bola, eu falei, cara, o que esse cara tá aprontando? Vou esperar. E aí essa esperada dele, eu acredito que foi o suficiente pra bola passar ali, ele não conseguir chegar e dali pra frente, cara. Ali a gente não sabe de mais nada. Eu só corri, não olhei pros companheiros, não abracei o Pim. Perguntaram pra mim, pô, tu não foi nem abraçar o goleiro, o cara fez 2 defesas, cara. Eu não vi o Pim, não vi mais ninguém, só corri na direção da torcida e fui comemorar. E tem a história de que o França era pra bater o pênalti, né, decisivo. Ele quis ser o autor do gol do acesso e ele perdeu. Ele não se culpa até hoje. Em algum momento, quando vai pros pênaltis, você imaginava que seria o autor do gol do acesso? Jamais, Edmar. Não passou pela sua cabeça? De forma alguma, até porque eu não estava entre os 5, né? E a hora que a gente caminhava para o meio, o Edilson veio na nossa direção. E aí falou assim, ó, se tiver um sexto, vai o Oliveira. Aí eu falei assim, cara, né? Fiquei meio que olhando para ele. E o Michel tinha entrado no jogo. O Michel, lateral direito. E o Michel batia super bem em pênalti. Muito, muito bem mesmo. Aí o Michel falou, não, se tiver o sexto sou eu. Aí o Edilson falou, não, quem se tiver o sexto é o Oliveira. Amém, né? Mas eu falei, não vai pro sexto, vai acabar antes. E aí conforme foi o decorrer, né, eles perderam o primeiro, o Charles acabou perdendo, eles perderam o último. Aí eu falei, vai acabar. E aí a hora que o França eu falei, cara, sobrou pra mim mesmo. Meu Deus do céu. Ali o coração acelera um pouquinho mais. Você falou que foi orando, né? Mas o que passava pela sua cabeça? Família, todo o sofrimento que vocês tiveram... aquele gol do PC antológico em Santos aos 50 do segundo tempo. Dava para pensar tudo isso? Não dá, Edmar. É muito rápido, né? Ali, como eu falei, foi 10, 15 metros. Acho que não sei o que passou na minha cabeça. Eu só pensei assim, cara, se concentra, né? Concentra e fica tranquilo. E realmente eu fui muito tranquilo para aquele pênalti. Para a atmosfera que tava o jogo.
para a situação que eu me encontrava, né? Por ser o pênalti decisivo depois de um pênalti defendido pelo Pinho. Eu precisava estar tranquilo. Então eu só coloquei na minha cabeça, cara, fica tranquilo, faz o que você treinou. Fica tranquilo e faz o que você treinou. Então, assim, eu procurei me concentrar naquele momento. Acho que a concentração foi determinante para eu poder chegar ali, respirar, me concentrar e fazer realmente aquilo que eu treinei. Só batia o pé, só treinava naquele canto. Vou treinar naquele canto e se chegar no jogo vou bater naquele canto, não vou mudar e graças a Deus deu tudo certo. Vamos relembrar então como é que foi esse pênalti cobrado pelo Oliveira. Depois tem a minha narração que eu vou explicar como é que foi difícil narrar em Piracicaba. Depois tem uma igreja em que o culto para ouvir a minha transmissão, o gol que você marca, o gol de acesso, mas com som ambiente para a gente ouvir o barulho da torcida da Internacional. Que festa que a torcida fez no Barão da Serra Negra. Veja o pênalti convertido por Oliveira, que entrou para a história da Inter, o gol do acesso na Batalha do Barão. Sensacional, sensacional. Que momento que você sentiu que a Internacional subiria, Oliveira? Cara, ali a gente vinha conversando há algum tempo, né? Eu, o Paraná, o Chumbinho, acho que os mais velhos ali, o Nata. Mas eu lembro que a gente sempre ficava pós-café da noite, né? Só ficava os veinhos, a gente falava, só os veinhos. Vão ficar aqui até umas 11 horas, depois a gente já vai pro quarto dormir. E a gente vinha falando que o nosso grupo, de uma certa forma, né, do meio da primeira fase para frente, acredito que depois do jogo da Linense, não foi nem do meio da primeira fase, foi no final, né, penúltimo jogo para frente, ele deu uma engrenada e deu uma fechada. A gente via que estava todo mundo com o mesmo objetivo. Teve alguns meninos que no meio do campeonato estavam meio que se perdendo, a gente chamou, os mais velhos chamaram para conversar, mostrou a importância, que era um campeonato de tiro curto, né, 3 meses ali, o que seria importante para nós, né? Se a gente conseguisse um acesso, se a gente conseguisse algo dentro do clube para a continuação da nossa carreira. E todo mundo entendeu isso. Então a gente viu que era possível. E a gente comentava sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de a gente chegar, sobre os times que estavam lá em cima, caso a gente classificasse um pouco melhor. A gente esperava classificar, na verdade, entre os 4. E aí, depois que veio alguns tropeços, a gente viu que a gente começou a ficar do 5º pro 8º ali, sempre naquela briga ali do G8 do meio para baixo. E a gente olhava para cima, olhava para o 15, olhava para Portuguesa Santista, olhava para o Rio Claro. Água Santa. Água Santa, que o Água Santa era um time complicadíssimo. E a gente falava, pô, se pegar tal time, acho que dá para jogar de igual para igual. Pô, se pegar outro time, pô, para jogar lá é meio chatinho, mas em casa dá pra gente fazer o resultado. Então a gente começava a comentar nesse sentido. E aí chegou um ponto que a gente falou, pô, nosso time não deve nada, né? Se o time tiver completinho. A gente teve bastante dificuldade, por exemplo, de os atacantes lesionarem, né? Charles teve lesão, Paraná teve lesão, Ramalho teve lesão. Então a gente teve essa dificuldade durante o campeonato, o Mael teve lesão. Do meio para frente foi muito instável. Tinha uma defesa boa, segura, mas a gente teve essa instabilidade na frente. Mas a gente via, né, que se tivesse com o time completo, a gente tinha grande chance de bater de frente com qualquer um. E no lance do gol de empate da Internacional, nos acréscimos, você participa, né? Você pega uma bola no campo de defesa e consegue encontrar o Charles na esquerda. Rapaz, Deus te abençoou nesse lançamento também, porque foi um lançamento muito longo. O Charles, durante o intervalo, falou muito que ele via que o Feijão, né? O Feijão subia muito. Ele falou, cara, tá sobrando a bola ali tá sobrando espaço ali nas costas. E ele sabia que eu gostava dessa bola, né? E aí, durante o segundo tempo, algumas vezes ele me cobrou dessa bola. Então foi algo preparado mesmo para ele, pro Elvis, para todos nós, né? Naquele momento, a bola sai ali com o Pinho, eu vou carregando, e aí eu vi como alternativa, cara, eu vou jogar essa bola lá no Charles para ela chegar o mais rápido possível, né? No ataque, a gente via que já estava terminando e acabou ocasionando o gol. Mas algo que eu sempre ressalto é que o time manteve uma tranquilidade fora de série. O Jean, em certo momento, Jean Pablo, ele falou assim, Oliveira, eu vou lá pro ataque agora, né? Falei, cara, se você largar aqui agora, nós vamos sofrer.
Porque um contra-ataque dos caras, os caras matam o jogo. E aí logo depois ele tira aquela bola em cima da linha. Que o Alex, preparador de goleiros, entra na minha cabine gritando: eu falei, essa bola é do acesso. Essa bola é do acesso. E ele queria ir pro ataque pouco tempo antes. Ele já tinha falado: Oliveira, vou largar aqui e vou pra frente. Pra ganhar uma bola de cabeça. Sabia que podia dar trabalho. Ele tava super bem no jogo lá. E aí ele salva aquela bola em cima da linha. E aí, alguns minutos depois, a gente faz esse gol, que a bola sai lá de trás, chega no Charles, rebote, a bola sobe no pé do Elvis e o Elvis acerta o chute, né, cruzado ali e acaba... Ali a gente ganhou um ânimo, e eu acredito que foi um balde de água fria também pro 15, e que acabou trazendo esse algo a mais, né, pro momento dos pênaltis. Eu acho que estava na cabeça, né, do torcedor da Inter, dos jogadores da Inter. Empatou aos 50 minutos, tá escrito que a Internacional vai subir, não tinha como. E você vê o semblante dos torcedores do 15, hein? Cara, então... Cara, ninguém acreditava, eu ia falar desse vídeo, porque eu tenho um vídeo... Eu sei, que aparece aquele moreno toda hora, né? Eu tenho um vídeo que aparece o pênalti, mas é da torcida da Inter, de trás do gol. Esse vídeo ele é gravado da torcida do 15. É sacanagem, né? Porque é a hora que sai o gol, o desânimo, o pessoal abaixando a cabeça, saindo meio quietinho. E eu tive a oportunidade depois de jogar com o Elias Ceará, com o Eric, né? Lá no Taubaté. Olha. E o cara falou, pô, cara, aquele dia você estragou o nosso churrasco, jogou... Eles davam como certo, né? Eles davam como certo. Tinha um amigo que tinha viagem marcada para Europa. Tinha um outro que já tava para trocar um carro aqui no Ronaldo Veículos. No dia seguinte eu fui no Ronaldo lá conversar com ele e falou, pô, você estragou uma venda minha, fulano ia vir trocar o carro dele aqui. Falei, Ronaldo, que pena, cara. Mas... Como é que foi a viagem de volta para Limeira e vocês chegando no meio da galera? Cara... Aliás, o Lucas Claro fez ao vivo aqui pelo Rápido no Ar. Um dos vídeos que mais teve repercussão. Vocês chegando com o ônibus, a torcida abraçando vocês. Vocês tirando sarro, né? Foi. Os meninos começaram a inventar umas músicas lá na hora, lá. O Charles, eu nunca tinha visto o Charles agitado daquele jeito. Começaram a brincar, né? E foi por isso que eu falo que é ali que foi cair a ficha mesmo. Que a gente chegou no vestiário e tal, acesso e tal, não sei o quê. Mas a hora que a gente entrou no ônibus, que falou, cara, nós subimos o time pra primeira divisão. Né? Depois de 14, 15 anos, né? Exato. 15 anos a gente subiu, cara. Devido a todas as condições que nós... enfrentamos aqui, a quem estava ali no momento vivendo aquela Série A2 sabe como é que foi, né? Então, assim, a gente voltou no ônibus extasiado, uns ouvindo mensagem da família, outros cantando, todo mundo pulando, sem camisa, dentro do ônibus, uma bagunça, legal, né? E a hora que a gente chegou no Limeirão, que viu o ônibus, o Limeirão ali na frente daquele jeito, o pessoal balançando o ônibus e fogos e o pessoal tocando as músicas e tudo mais, cara, foi algo... surreal, foi muito bom. Voltando ainda para falar do jogo contra o 15 de Piracicaba. O primeiro jogo foi no Limeirão, foi 0-0. O 15 reclama até hoje de um gol legal do Ronaldo. Você estava no lance, você achou que foi legal? Não foi, né? Eu acredito que foi bem marcado ali na situação e reclamar, todo mundo vai reclamar, né? Numa situação de jogo valendo acesso. Foi um jogo truncado, foi um jogo difícil. Foi um jogo com poucas chances, né? Para ambos os lados. Foi um jogo que choveu durante aquele dia todo. Então, assim, o campo ficou um pouco prejudicado. E a gente sabia que um resultado positivo aqui ia ser um pouco mais favorável para nós. Quando o resultado foi um empate, a gente entendeu que ia ser bucha, né? Lá em Piracicaba, chegar somente com 0-0 ia ser difícil. Mas foi o suficiente para a gente conseguir... o acesso, graças àquilo que a gente também propôs, o jogo que a gente propôs lá em Piracicaba. Vocês jamais saem da cabeça dos torcedores, né? Vamos ouvir então a minha narração do gol do acesso da Internacional em Piracicaba, no Barão da Serra Negra. Olha, eu confessei aqui pro Oliveira, confessei pro Caio, que inclusive está acompanhando o Oliveira aqui, que foi um dos dias que minha pressão foi lá embaixo, né? Eu tava tão tenso, eu tava tão nervoso. O William não tava comigo ainda, William. Eu passei um nervoso nesse dia que eu falei assim, eu não sei como é que eu vou narrar o jogo. Meu medo era desmaiar, de tão tenso que eu tava. Mas saiu, não do jeito que eu queria a narração. Eu queria ter esticado mais, que ao fundo vocês vão ouvir o Carlos Cabela, que narrou pela rádio com a irmã, gritando exageradamente.
E eu tava muito nervoso, extremamente nervoso. O Wagner Rodrigues que filmou por trás a narração, Tatinha Casagrande do meu lado. Então acompanhe o gol do acesso do Oliveira com a minha narração. Se a Inter fizer, a Inter volta para a divisão de elite após 14 anos. O coração parece que vai sair pela boca. Vai, Oliveira! Não perde essa chance não, Oliveira! É o gol do acesso! Oliveira pra bola! Gol! A Inter subiu! Pimba, Oliveira! A Inter sobe em Piracicaba! A Inter sobe no Barão de Serra Negra! Oi, que essa Internacional! Estamos na elite! Estamos na elite! Estamos na elite, pelo amor de Deus, que nervoso, Oliveira do céu, rapaz. Bom, quem sou eu pra falar de nervoso? Você batendo o pênalti, né? Eu tô narrando, pô. O Caio que tá acompanhando a gente aqui, né, um amigo lá de Leme, ele na época jogava na base do 15. Olha aí. E ele falou que apostou com os amigos lá da base que a Inter subiria. Falou que levou quinhentão aquela noite. Olha graças que beleza. a esse gol. Olha que beleza. E na época a gente nem se conhecia. A gente não tinha amizade ainda naquela época. Depois daquele tempo lá que a gente foi se conhecer. Falou assim, ó, fiz uma aposta lá, torci contra o Patrimônio, levei quinhentão pra casa naquela noite. Viu, Oliveira, você sente esse carinho quando chega no Limeirão, né? Que nem domingo você foi, no sábado, né, acompanhar o jogo contra o Ituano. Sim. Cara, o que o torcedor gosta de você é impressionante. Cara, Bom, a gente fez a eleição agora recentemente, quem foi o melhor zagueiro dos últimos 5 campeonatos paulistas? Tá lá Oliveira ganhando a eleição. Então, o pessoal acho que ficou marcado muito por conta desse gol, depois talvez pelo gol contra o Red Bull, que né? Daqui a pouco nós vamos mostrar também. Que foram 2 jogos que ficaram pra história do clube, né? E assim, quando eu chego no Limeirão, o pessoal vem, cara, do mais novo ao mais velho, o pessoal passa brincando, né, cantando, é Oliveira, não sei o quê, vem abraçar, o pessoal vem pra tirar foto. Aí eu trouxe o pessoal do projeto, né, do Meninos da Vida lá de Leme, e aí as crianças ficam olhando, tipo assim, pô, o professor tá tirando foto, o professor tá dando autógrafo, o professor isso, aquilo, porque eles me veem como uma pessoa normal lá, né, pra eles não tem nada demais, né. Mas aqui é demais, aqui é Deus Oliveira. Eu até brinco com eles, que eles querem tirar foto com os jogadores, eu falo, comigo ninguém pediu pra tirar foto, mas com os outros aí vocês ficam tirando, né? Mas brincando com eles. Mas assim, o pessoal tem um carinho muito, muito especial, né? Tanto os torcedores raiz mesmo, que a gente já conhece, né? Desde a época que estávamos aqui, como gente que eu nem sei quem é, que aí de repente eu passo, reconhece, pô, Oliveira tá ali, aí o outro já fala. Até fico a gente fica meio constrangido, fica meio sem graça, assim, mas faço questão, né? Se a pessoa vier me cumprimentar, cumprimento, tiro foto, converso. Eu acho que esse carinho é muito legal, esse reconhecimento é muito bom. E a atmosfera do Limeirão, cara, é um clube que eu aprendi a amar, onde meus filhos conheceram o futebol, né? Quando eu estava ali, que eles eram muito pequenos na época. Então, assim, chegar, voltar no Limeirão, ver a Inter jogando, acho que sempre é muito, muito bacana, muito gratificante. Não parece que seja. É algo que é surreal, realmente. Eu mostrei pra você esse vídeo antes da gente começar a gravar esse podcast e você parou um culto, né? Eu e você, eu narrando e você batendo, porque é a igreja que o Nata Sim, o pastor. Comunhão, Sol e Luz. Isso, comunhão, sol e Sal luz. e luz. Sal e luz. E eu tive a oportunidade de ver uma palestra um culto, né, do Nata, e foi maravilhoso lá. E no meio do culto, alguém fala, olha, foi pra pênalti e o Oliveira vai bater o pênalti do acesso da Inter. Você tinha noção que um culto parou por conta disso? Imagina. Não imaginava nada do que estava acontecendo, Edmar. Como eu falei pra você, cara, a gente tava lá. Quando você vai pra um jogo, você pensa, obviamente, em ganhar, em buscar o acesso e tudo mais. Quando vai pros pênaltis, cara, a gente não tem noção de nada que tá acontecendo. Muitas coisas tá passando, porque tem todos os torcedores que estão no campo, tem os torcedores que não foram, tem a nossa família que tá em casa sofrendo. Eu fico pensando, por exemplo, a minha esposa vendo eu pra um pênalti, né? Se colocar no lugar dela, pelo amor de Deus, o que ela vai pensar? Se meu marido errar num momento como esse, né? Os filhos ali, mesmo que pequenos, né? O Nicolas já tinha 3 para 4 anos ali, já consegui entender um pouquinho, né, a respeito de futebol. Então, assim, meu pai, cara, uma cena que eu vou compartilhar contigo. Meu pai, assim, eu nunca vi meu pai chorar, na verdade.
É sempre bem, bem sério, até despedida. Às vezes eu ia sair do país pela primeira vez, eu ia pra algum lugar. Meu pai, eu ali por dentro, né? Me remoendo pra dar tchau. Meu pai, tchau, vai com Deus, sucesso lá. A gente vai se falando, chegar lá mandando notícia e virava as costas e deixava eu ir lá no aeroporto. Eu falei, cara, como isso? E aí depois do jogo, eu lembro que a gente conversou um pouco, passou, e eu fui ouvir esse áudio do meu pai já na final. Já indo pra São Paulo, depois do primeiro jogo da final, que chegou um monte de mensagem do acesso, e aí eu vi que eu não tinha ouvido um áudio do meu pai. A hora que eu apertei lá, cara, meu pai em lágrimas. Cara, graças a Deus, não sei o que, chorando. Eu falei, cara, meu pai chorando, cara. Sabe, uma coisa que... E aí ele foi, no dia ele foi assistir o jogo, acho que na padaria da esquina de casa, e pô, meu filho, aquele negócio de pai, né? Legal. E aí ele lá e ele mandando áudio pra mim, chorando, pô, que, né, vendo assim que realmente foi algo, né, maravilhoso que aconteceu pra nós e uma coisa que eu nunca tinha ouvido, pô, eu indo pra São Paulo, já comecei a chorar no celular, porque você imagina, né, você vê o paizão lá que você nunca viu uma lágrima sair, que era difícil sair uma palavra assim, mais carinhosa e tudo mais, que era o jeitão dele mesmo, e aí você ouviu um áudio dele chorando, foi algo que foi muito marcante assim pra minha vida. Eu sei o que você tá falando, que eu sou grudado com meu pai também. Nossa, eu e meu pai, a gente é muito grudado também. Olha só, né? Meu pai narrou o título de 86. Você imagina se a Inter for campeã paulista esse ano? Eu e meu pai fazendo história, né? Pai e filho narrando as duas conquistas da Inter. Eu acho que seria um prêmio principalmente para ele, né? Sim. Principalmente para ele por tudo que família. ele fez. A família, então, nem se fala. Então vamos ouvir esse culto que foi interrompido para que todos pudessem me ouvir e, é claro, ouvir o gol do acesso do Oliveira. Olha que imagem bacana. Repita novamente, é comunhão, Sal e luz, que é do nosso querido pastor Nata. Acompanhe. Vai. Jesus, Pai. Oliveira agora. Oliveira tá abençoado. Você fez esse gol. Jesus, vai, Oliveira. Mas tá bom, fica quieto, sim. O goleiro Nós tá quase comendo o microfone. Meu Deus do céu, não tem como não se emocionar. E Oliveira tem tudo a ver com Limeira, né? Faz a rima mesmo. Mas é muito bacana. São irmãos que, por muito intercederam pela gente, né? Sabiam de tudo que nós havíamos passado até chegar ali. E, pô, é muito gratificante poder ver um vídeo desse, né? E saber que eles estavam ali, realmente torcendo, né? São os bastidores que a gente só vê depois que acontece.